Você sabia que existe uma habilidade que consegue te colocar na frente do que 90% da sua concorrência? Sim, eu me chamo João Vitor e eu trabalho com tráfego pago. E nesse vídeo eu vou te falar dessa habilidade que, se você aprimorar ela, você vai conseguir maximizar os seus resultados. A comunicação. A comunicação é a habilidade que multiplica os seus resultados. Comunicação, quando você consegue se comunicar bem com as pessoas, você consegue prender a atenção delas, você consegue gerar conexão com elas e você consegue converter elas em vendas. Sim, é exatamente isso que eu estou te falando. Você vai conseguir vender mais através da sua comunicação. E como eu sempre falo, a prosperidade de qualquer negócio está nas vendas. Ou você sabe vender, ou você trabalha para quem sabe. E é isso que eu queria falar nesse vídeo, sobre a comunicação. Porque quando você se comunica, eu estou falando não só a comunicação falada, mas a comunicação visual, porque 68% da nossa comunicação é não falada. Sim, a 68% da nossa comunicação é baseada naquilo que a gente veste, na nossa postura, o jeito que a gente age, na nossa linguagem corporal. Isso é até um ponto que você deveria começar a estudar mais sobre a linguagem corporal, o jeito que você se comunica, o jeito que as outras pessoas se comunicam com você, sem você saber. Isso é algo que deveria ser pauta de estudo, algo que você deveria colocar na sua lista de estudo. Tem até um livro muito bom, que é o que todo corpo fala. Vocês deveriam procurar, ler um pouco sobre ele. Seria muito interessante, eu tenho certeza que vai agregar na sua jornada. Quem se comunica bem vende mais, mesmo sem ser o melhor. Sim, é exatamente isso. Quando você se comunica bem, você consegue maximizar os seus resultados. Por quê? Porque o que consegue mais resultados não é o mais técnico, mas é aquele que é mais claro naquilo que ele entrega. Como? Basicamente, através da sua comunicação, você consegue se comunicar bem com o seu público-alvo. O que é que eu quero dizer? Quando você se comunica bem com o seu público-alvo, você consegue atingir a dor dele, atingir o desejo dele. Isso facilita você conseguir efetuar sua venda. E se você tem um livro de Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. No livro ele fala muito sobre a escuta ativa. O que seria a escuta ativa? A escuta ativa seria basicamente quando você de fato tem interesse, você tem interesse verdadeiramente nas outras pessoas. Isso é até uma frase, né, que ele fala no livro. Se você precisa ter interesse genuíno, ter interesse verdadeiro nas outras pessoas, se você quiser de fato se comunicar com elas. E quando você começa a buscar isso de fato, você começa a gerar conexões com as pessoas, isso de forma genuína. Você não está de fato ali só para efetuar uma venda, não. Você está de fato se comunicando com outra pessoa. Um exemplo disso é quando, por exemplo, você está em um evento. Claro, isso não é só sobre ouvir, você tem que falar também, você tem que engajar com outra pessoa. Como é que faz para engajar? É isso que eu vou falar agora. Bora supor que você está em um evento empresarial, fazendo o seu network, né? Todo mundo gosta de um network. Quando você vai conversando com as pessoas, você busca engajar na conversa delas. Vai que uma pessoa pergunta para você: ah, como foi o evento? O que é que você achou do evento? Eu achei que o evento foi, no caso da mesma pessoa. Ah, o que foi que você achou do evento? Eu achei que o evento foi um pouco rápido, e um pouco desorganizado, mas eu gostei mesmo assim. E você, o que é que acha? Aí você engaja com a pessoa, você diz: não, eu achei um evento interessante, o palestrante trouxe bons tópicos, o único ponto que eu não gostei foi a parte realmente da organização, que eles deixaram um pouco a desejar, mas acredito que isso é algo que vai melhorar. E aí você vai trocando com a pessoa, isso é algo natural, é assim que você consegue se comunicar bem. Vai ter momentos onde você vai ouvir, que é a maior parte das vezes por sinal, e vai ter momentos onde você vai engajar, é onde você basicamente vai conversar com a pessoa, vai dialogar com ela. É isso que é se comunicar bem. Então, se você quiser gerar conexões mais genuínas com as pessoas, você tem que aprender e praticar a escuta ativa. E, se possível, ler o livro de Dale Carnegie. Agora trazendo um pouco essa parte da comunicação para o marketing digital. Quando a gente consegue se comunicar bem através do marketing digital, a gente consegue gerar não só demanda, como a gente consegue escalar o nosso negócio. Por que isso? Porque quando a gente se comunicar bem, a gente vai conseguir gerar conexão com a pessoa.
Quando a gente consegue se comunicar bem, começa a criar conteúdos, a gente vai gerar percepção nas pessoas, através do nosso posicionamento, através da autoridade que a gente passa, através da conexão que a gente gera. Então, na medida que isso vai acontecendo, as pessoas vão começando a te conhecer. Ou seja, pessoas que não têm um nível de consciência muito baixo com relação aos problemas dela, vão ter um aumento no nível de consciência. E uma vez que essas pessoas têm esse aumento, a gente consegue alcançar elas através do tráfego pago e depois as vendas vêm com consequência. Sim, as vendas vão acontecer de forma natural, porque as pessoas elas vieram organicamente para o seu perfil. Foi elas que começaram a seguir. E quando elas começaram a seguir, talvez elas não tivessem um bom entendimento do problema que elas tinham. Mas aí o tempo foi passando, você foi produzindo mais conteúdo e foi alimentando essas pessoas com o seu conteúdo. Ou seja, você, para essa pessoa, você é uma autoridade, você gerou conexão com ela. Aí depois que a gente recaptura essas pessoas através do tráfego pago, é muito mais fácil vender para essa pessoa. Sim, é muito mais fácil, porque essa pessoa já te conhece, já viu que você é autoridade, já sabe que você sabe falar daquilo que você está fazendo, que você sabe de fato fazer aquilo que você fala. Então, é uma venda que acontece praticamente por consequência do conteúdo que você produz. Era isso que eu queria falar sobre esse vídeo, que você começasse a buscar, a se comunicar melhor, porque eu mesmo levou anos para eu começar a trabalhar de fato a minha comunicação, a melhorar de fato, porque você não só tem que aprender, você tem não só que buscar sobre conhecimento, sobre comunicação, sobre linguagem corporal, não, você tem que pôr em prática, você tem que de fato conversar com as pessoas, você tem que verdadeiramente querer conhecer as pessoas. Porque é assim que você vai começando a gerar conexões genuínas. Nem tudo é sobre vender. Realmente, às vezes você pode conversar com alguém e desenvolver uma amizade para uma vida toda. E era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque todos os dias de segunda a sexta eu vou estar trazendo conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.